nesta semana. E eu gostaria de compartilhar algo que assim, encerrou-se ontem, mas ainda hoje eu queria falar um pouquinho sobre oração. Conversando com Deus. E ele dá esse curtinho versículo de 1 Tessalonicenses. A oração, ele fala aqui, é a parte fundamental da nossa espiritualidade, pois Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele. Orar é conversar com Deus. Eu costumo, quando dou aula às crianças, dizer que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Então, orar é conversar com Deus. O objetivo primeiro da oração não é conseguir coisas do Senhor. Nós não oramos para conseguir coisas do Senhor, mas é estar em contato com Ele. O desejo do Criador é que seus filhos conversem com Ele continuamente, como amigos e como família. Provérbios 15, 8 fala assim: o sacrifício do perverso é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Estamos sempre conversando com pessoas próximas a nós, seja pessoalmente ou seja pelas redes sociais. Sempre mandamos mensagens para grupos no WhatsApp de pessoas que gostamos, e Deus quer que tenhamos alegria em falar com Ele durante o dia. E o melhor é saber que Ele está sempre disponível online. Ele sempre atende nossas chamadas e nos responde, mesmo que não entendemos rapidamente a resposta. Isaías 30, 19 nos diz assim: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais certamente. Se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. E ouvindo Ele a nossa oração, Ele nos responderá. Comece hoje mesmo a conversar mais com Deus no seu dia a dia. Fale com Ele sobre tudo. Conte a Ele sobre tudo. Das suas alegrias, das suas aflições, daquilo que te deixa preocupado. Nós devemos falar com Ele sobre tudo. Agradeça pelo que Ele tem lhe dado. Peça proteção e força para o dia. Comente com Ele sobre algo interessante ou até mesmo engraçado que você viu. Ontem, no final da tarde, eu até chamei minha nora para ver. Não sei se vocês viram, estava uma nuvem de chuva, mas ela estava toda alaranjada, porque os raios do sol batiam nela e era tão lindo de ver, né? Então, naquela hora eu falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como as suas obras são maravilhosas, né? Então, conte tudo que você viu. Ele decidiu nos chamar de amigos, justamente para termos essa intimidade com Deus. João 15 fala assim: já não nos chamamos de servo, porque servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tem nos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quanto mais você conversar com Deus, mais íntimo dele será e começará a ter consciência da sua presença com você a cada dia. Isso faz toda a diferença. E eu estava assim, pesquisando e olhando alguma coisa. John Wesley chamou a oração do fôlego da nossa vida espiritual e sugeriu que, do mesmo modo que uma pessoa não pode parar de respirar, também nós não podemos parar de orar. Que durante esse ano de 2021, o pastor tem falado muito isso, do desejo dele de ter um grupo de oração na igreja, de estar orando mais, né? E eu estou com essa disposição, igual o pastor também. Nós precisamos orar mais. Esse é o fôlego, né, que nós precisamos ter, né? Como a gente precisa do ar para respirar, nós também não podemos parar de orar. Que 2021 nós começamos com esse desejo de orar mais,
né? E ter a nossa vida espiritual mais baseada também na oração. Que seja o nosso fôlego, né, de vida, a oração. Que Deus nos abençoe e que nós possamos orar continuamente durante esse ano de 2021. Eu quero convidar os irmãos para estar louvando a Deus com o hino de número 128. Ele também fala dessa hora bendita, a hora da oração. Se você quiser se colocar em pé, irmãos, para a nossa voz estar saindo melhor, vamos estar cantando então o hino 128. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Nós somos gratos a Deus aqui, a Deus,
porque o Senhor tem, Senhor Deus, nos abençoado e nos agraciado. Tem nos abraçado, Deus. Embora, Senhor Deus, nós não somos merecedores de nada do dia, mas o Senhor tem estado conosco, Pai. Muito obrigado, Pai. Cada coração aqui nessa escola dominical, nessa manhã, é grato a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor faz em nossa vida. Amém. Ó Deus, agora que Tu abençoa os dízimos, abençoa as ofertas, Senhor, colocado diante do Senhor, Pai. E aqueles irmãos que não puderam fazer hoje, que eles possam estar fazendo à tarde, ó Deus, à noite, e também, Senhor Deus, ao longo deste mês. Amém, Senhor. Que eles possam, Senhor Deus, estar colocando diante do altar a 10ª parte, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem dado, Senhor Deus, a cada um. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, abençoa, Senhor Deus, os irmãos que vão trabalhar com esse dinheiro, Deus, para que a Tua obra possa, Senhor Deus, continuar andando bem, Senhor Deus, na casa do Senhor. Ó Deus, fica conosco, nos abençoa, perdoa os nossos pecados, é o que nós pedimos, é o que nós louvamos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu já vou cumprimentar na abertura os nossos aniversariantes. Durante essa semana nós tivemos, no dia 8, a nossa irmã Kátia, a Aline Vilela, a filha da Marlene, a Ana Júlia, a filhinha da Flávia, e no dia 9, o nosso irmão Diego. Pelo menos são esses os aniversariantes que nós vimos, né, ali no grupo, colocado no grupo da igreja. Oi, Kátia. Ah, tá. E no dia 7, a Kátia está aqui ajudando a me lembrar, o Maurílio e a Madalena, que completou mais um ano de vida conjugal. Que Deus abençoe a cada irmão, que Deus concedeu mais um ano de vida, que Ele continue abençoando a sua vida. Queremos também agradecer pelo nascimento da Gabriela, a filhinha do Diego e da Mirella. Nós agradecemos a Deus porque tudo correu bem. A Gabriela está gozando de saúde, a Mirella também passa bem. Talvez hoje ela esteja alta. Continuemos orando, né? Por essa irmã, pelo Diego, pela adaptação agora, né? Que a gente sabe que tem todos os cuidados, é novidade, primeiro filhinho, né? Para Deus estar ajudando ela no cuidado com a Gabriela e também, com certeza, ensinando a Gabriela a amar o Senhor Jesus. Que essa é uma das coisas que a gente, a preciosidade que nós podemos deixar de maior para os nossos filhos é a palavra de Deus, né? É o tesouro mais rico que nós podemos dar e ensinar aos nossos filhos. Eu quero convidar a nossa irmã Késia que nos dirija a Deus, agradecendo a Deus pelos aniversariantes e pela vida da Gabriela. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco, para com a nossa igreja, para com a nossa comunidade. Amém. Te agradecemos, ó Pai, a vida dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida nessa semana. Amém. Agradecemos a vida da Kátia, que tem sido uma bênção aqui na sua casa. Que o Senhor cubra a sua vida de bênção, supra as suas necessidades e que ela se mantenha sempre firme, ó Deus, no teu serviço, que ela continue sendo bênção no anúncio do teu evangelho. Agradecemos também a vida da Aline, rogamos que da mesma forma o Senhor esteja acompanhando cada passo dela. Também a pequena Ana Júlia, te agradecemos, ó Deus, que ela continue crescendo em estatura, mas que ela cresça sempre no teu conhecimento, que ela esteja sempre próxima de ti. Agradecemos a vida do nosso irmão Diego, que ele também seja agraciado pelo Senhor, que ele se sinta, ó Pai, amparado por ti e que a disposição dele de te servir continue, ó Deus. Ele também é uma bênção aqui no nosso meio, que o Senhor continue colocando no coração dele o desejo de te servir. Abençoe também o Maurílio e a Madá, que completaram mais um ano de vida conjugal. Continua, ó Pai, a sustentar esse lar, essa família, cobrindo-os com a tua bênção e com o teu amor.
Te pedimos também, ó Deus, a bênção sobre a aula que teremos agora, que o Senhor fale através do teu servo Jonas e que o Senhor faça a sua mensagem chegar ao coração de cada um como lhe apraz, ó Deus. Guarda-nos, ó Pai, e que sejamos praticantes da tua palavra, não apenas ouvintes. Em nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Vou passar a palavra agora para o nosso presbítero Jonas, que estará trazendo a mensagem desta manhã, que com certeza Deus já colocou no seu coração. Irmãos, graças a Deus no nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Eu saúdo também aqueles que nos assistem pela página, né? Que estão aí acompanhando. Deus abençoe a vida de vocês também. E hoje a gente vai iniciar então a primeira revista nossa aqui da nossa sequência de lições, né? Desse ano aqui, né? E vamos começar a iniciar aqui a nossa lição pelo livro de Neemias, né? Então eu já peço aos irmãos que abram suas Bíblias aí no livro de Neemias, no seu capítulo 1, né? E a gente vai falar um pouco sobre Deus quer usar você. Talvez aqueles que nos assistam não estão vendo a transparência aqui, ou melhor, os slides, né, que estão sendo projetados, mas a gente vai falando aqui para os irmãos aí poderem ir acompanhando, né? E poder também participar, né, da nossa aula. Então está lá, o primeiro slide, Deus quer usar você, né? Eu gostaria então de estar fazendo a nossa introdução. Vamos começar aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente. Os irmãos deixem aí, né, aberto no livro de Neemias. Aguarde um pouquinho aí, a gente vai fazer a introdução para a gente estar entendendo, né, aquilo que a gente vai estudar um pouco sobre esse livro, né? Então a nossa introdução, ela diz assim, ó: pensamos que a nossa missão é aquilo que fazemos ou executamos para Deus, né? Mas Christopher White argumenta que devemos mudar a nossa perspectiva, né? Ou seja, assim como a salvação, a missão pertence ao nosso Deus. Então toda a missão é pertencente a Deus. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão, né? A missão de Deus. Uma igreja local só pode ser de Deus se ela participar do propósito de Deus no mundo e para o mundo. Deus chama as pessoas para realizar a missão no mundo, né? Não é Deus que se encaixa na minha história. A minha vida, a minha agenda, não é Deus que se encaixa na minha história, na minha vida e na minha agenda, né? Mas sou eu que se encaixa na grande história da missão de Deus. Então, essa primeira lição a gente vai iniciar hoje uma série de lições bíblicas sobre pessoas que foram escolhidas e transformadas e capacitadas e usadas por Deus para cumprir a sua missão na história. A lição de hoje é sobre Neemias, como a gente já disse, como a gente já abriu os vídeos, né? Aprenderemos com ele sobre a característica da pessoa que Deus usa, né? Então Neemias foi escolhido aqui para a nossa primeira lição, né? Uma escolha muito feliz, né, pelo autor da nossa lição, né? Começar então com Neemias, né? E o objetivo dessa lição, o que é? É convencer-se de que Deus usa pessoas para realizar os seus planos. Então a gente fica convencido disso, que Ele usa pessoas, né? E Ele tem usado pessoas, né? E Ele quer usar você também, né? Para que você possa, né, participar desse plano de Deus, né? Então, já vimos então aqui o nosso texto, né? O nosso texto base.
E agora a gente inicia a nossa lição discutindo aqui o primeiro tópico. Deus usa pessoas que se importam com pessoas. Importante isso, né? Deus usa pessoas que se importam com pessoas. Deixa eu só. Então, queridos, se a gente pensar a vida de Neemias, agora a gente vai ler, né, um pouquinho aqui para a gente poder entender. Se a gente não ler o texto, a gente não vai conseguir entender, né? Mas antes da gente ler aqui esse texto, eu vou pedir uma gentileza para o presbítero Circe, que esteja orando então a Deus para que a nossa aula seja uma aula abençoada, para que Deus me use aqui na frente, né, como instrumento nas suas mãos, né? Que eu posso dizer aqui, pode até ser não seja suficiente, mas que Deus esteja, né, fazendo com que aquilo que for dito aqui, né, seja absorvido pelos irmãos, que possamos estar, né, como eu, né, quando li essa lição, falei, isso aqui é para mim, né, isso é importante, né, o professor ele sentir isso também, a pessoa que vai passar a lição, sentir que isso foi para ele também, né, e que Deus esteja abençoando então ao povo que nos assiste, a vocês que estão aqui na igreja, né, para que nós sejamos, né, impactados por essa lição. Então, o irmão Círcio vai estar orando para a gente então. Pai, nós queremos te louvar porque a nossa privilégio e grande poder ter o acesso direto com o Senhor através da tua palavra, através do seu Espírito. E agora, Pai, nós viemos aqui neste momento, nesta escola, onde podemos, Pai, meditar e aprender um pouco mais do Senhor através da tua palavra. Amém. Neste momento eu te peço, Pai, que o Senhor esteja usando grandemente a vida do teu servo Jonas, e o Senhor, Pai, colocou no coração ele para que ele pudesse estar trazendo essa palavra para a tua igreja, e que o Senhor, Pai, possa estar usando ele como instrumento guardado nas tuas mãos. Nós, Pai, sabemos que somos fracos muitas vezes e sentimos pequenos, mas, ó Deus, que o Senhor possa estar dando a ele autoridade, possa estar dando a ele nitidez na tua palavra, para que ele, ó Deus, possa estar transmitindo aquilo que o Senhor quer dizer realmente a cada um de nós, aos nossos corações. E aqueles que estão conectados também, através da mídia, que o Senhor possa alcançar através da tua palavra, através dessa missão. Fica com cada um de nós, dá-nos um dia, Pai, onde possamos estar realmente dedicando este dia ao Senhor, e possamos, Pai, estar crescendo e te conhecendo a cada dia mais. Em nome de Cristo Jesus, oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Então vamos fazer a leitura. Convido os irmãos aí, né? Eu lerei, os irmãos vão acompanhando aí. Então a gente vai começar capítulo 1, dos versículos 1 a 11. Vamos estar lendo aqui para que a gente possa ter a compreensão do texto, né? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e as misericórdias para com aqueles que te amam e te guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os
teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. E eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos, eu os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o teu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então a gente já sabe, né, queridos? Neemias era o copeiro do rei, né? Do rei Artaxerxes I, né? Naquela época lá. Então, nós começamos aqui então com o nosso time, ou melhor, nosso primeiro tópico da lição diz: Deus usa pessoas que se importam com pessoas. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes I, imperador da Pérsia, como a gente leu aqui, né? Neemias recebe em Suzã a visita de Anani, o seu irmão. Anani era irmão de Neemias. Então, Neemias se importou o suficiente para perguntar, chorar e orar pelo seu povo. Então, quando Anani chegou lá, foi fazer a visita para Neemias, Neemias perguntou, né? Neemias se importou em saber como estava Jerusalém, como estava o povo dele, né? Em Jerusalém. E aí Anani diz para ele, o que ele disse aqui no versículo 3, ele diz assim, ó: disseram, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas, né? E aí ele ficou impactado por isso. Neemias disse assim: nossa, que coisa, né? Uma desgraça dessa, uma coisa dessa, né? E o povo estava o que então? Estava abandonado e ninguém se interessava por esse povo, né? Ele estava lá já há 60 anos que esse povo estava lá desse jeito aí, né? Abandonado, muros derribados. A gente sabe, né, que naquela época o muro era importante para a cidade, né? O muro é que fazia a proteção da cidade, né? O muro é que protegia, o povo de Deus que estava lá dentro, né? Então isso era muito importante para o povo naquela época. Como para nós hoje também é importante você ter um muro na frente da sua casa, um portão bem feito, na verdade? E não é diferente, né? E o que acontecia com aquele povo? Estava tudo destruído, o povo estava, sabe? Ninguém se interessava por ele, estava desprezado, o povo desprezado, né? E Neemias se importou com isso, né? Neemias disse assim: não pode ficar desse jeito, né? Mas é importante ter Neemias, é importante lembrar, né, que o povo de Israel voltou da Babilônia, não é verdade? Ele volta da Babilônia para a sua terra, e essa volta acontece em 3 momentos. É importante a gente lembrar isso, que a volta do povo da Babilônia, né, para a terra de Israel novamente, ela acontece em 3 momentos. E quais são esses momentos? O primeiro dele é sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi sob a liderança de Esdras para ensinar a lei.
foi sob a liderança de Neemias para reconstruir os muros, né? Então Neemias agora é o homem escolhido por Deus para quê? Para estar reconstruindo os muros de Israel novamente, né? Beleza até aqui então, queridos? Então vamos lá. Agora que a gente vai ver o segundo tópico da nossa lição, Deus usa pessoas que oram. Deus usa pessoas que oram. Então, se a gente perceber no livro de Neemias, quando a gente vai lendo assim, né? Eu costumo, né? Montando uma história, montando uma, né? Então, se você ler aqui no capítulo 1, né? De Neemias, a primeira reação de Neemias está lá no versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, e o que mais? Chorei, o que mais? Lamentei por alguns dias, certo? E depois, o que ele fez? Orou perante o Deus do céu, né? Então Neemias era um homem de oração, né? Ele lamentou e chorou por alguns dias. E estive o que? Nesse dia que ele estava lamentando e chorando, o que ele fazia? Jejuava e orava, né? Jejuava e orava. Deixa eu só pegar aqui o papel que caiu aqui. Então é importante, meu querido, eu vou abrir um parênteses aqui agora. É importante a gente pensar assim, ó. Sem oração, agora vamos pensar na igreja. Neemias estava pensando no povo de Israel, que é o povo de Deus, né? E a igreja é o povo de Deus, não é verdade? Então, se a gente pensar em oração, a gente vai pensar assim, ó, sem oração não há o quê? Não há cristianismo. Sem oração não vai existir cristianismo. Sem oração não há vida cristã. Sem oração não há famílias fortes. Sem oração não há igreja viva. A igreja vai morrer. Sem oração não há avanço missionário. Sem oração não há poder espiritual. E sem oração não há poder do culto, né? Não há. Não há pregação com poder, com conversão, né? Para mover o povo de Deus, né? A oração é o oxigênio da igreja. A Raquel disse aqui no comecinho, né? Do respirar, de ter o ar, né? Então a oração é o oxigênio da igreja, né? Quando oramos, é a evidência que nós nascemos de novo, é a evidência da nossa conversão em Cristo Jesus, né? Quando oramos, é a evidência que estamos maduros na fé, são crentes maduros, né? Que passaram pela conversão, que têm o seu crescimento espiritual, e ele procura essa evidência do amadurecer na fé e oração. Experiência com Deus, irmãos, é orar. Experiência com Deus é orar. E Neemias tinha isso, né? Ele se importou, ele orou, ele jejuou, né? Porque ele sabia que o povo estava sofrendo, né? O povo estava desprezado, o povo estava esmagado, né? Os muros derribados. Então Neemias orou. E se a gente olhar aqui em Neemias e começar a ver, a partir do versículo 5, ele começa a oração, né? Ele começa a orar do versículo 5 e termina no versículo quê? 11, não é verdade? Todos esses versículos aqui, meu querido, o que ele está fazendo? Está orando, né? Está orando, falando com Deus, não é verdade? Está falando com Deus. E é interessante a gente perceber o seguinte: ó, Deus escolhe as pessoas para a salvação, frutificação e para uma vida de oração. Eu convido os irmãos que me ajudem aí, os irmãos me ajudem. Abra lá em João, no capítulo 15, no versículo 16. João 15, 16. E vamos ler esse texto. 15, 16. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Em Lucas 18, 7, o que diz lá em Lucas 18, 7?
O que a palavra de Deus tem para nós em Lucas 18:7? Com referência à oração. Quem achou, lê para nós, por gentileza, só para não ficar lendo tudo aqui. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele dão dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Embora pareça demorado em defendê-lo, né? E Neemias, querido, se você somar aí e a gente vê, ele ficou 4 meses se preparando em oração para depois ele ter a atitude que é no capítulo 2 que a gente vai ver depois. Ele tem uma atitude, ó. E se você for ver aqui, ó, no versículo 11, ele já estava se preparando, que é o final da oração dele. No versículo 11 ele estava se preparando para orar com quem? Como o rei Artaxerxes. Porque ele diz aqui no final, ó, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo em dar-lhe mercê perante a este homem. Ele está falando de quem? Do rei, certo? Porque ele ia falar com o rei. Ele se preparou 4 meses em oração para estar falando com o rei, né? E aí no capítulo 2, é lógico que ele ficou, né? Ele ficou impactado com aquilo, ele ficou triste, né? E aí a gente vai vendo isso aqui mais para frente no caminho da nossa lição. Então a oração de Neemias começa com adoração. Queridos, eu estava pensando, eu estava lendo esse texto, e é interessante a oração de Neemias. É interessante. A oração de Neemias começa com adoração, né? E aí eu fiz um paralelo com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E quando você santifica o nome de Deus, o que você faz? Você adora Deus. Porque se Deus é santo, você está santificando Deus, você está adorando a Deus, você está reconhecendo que Ele é santo. E Neemias não fez diferente. Ele começou essa oração com adoração, querido, né? Ele começou essa oração com adoração. O que mais? Ele se dirigia ao Deus dos céus. Tá lá. Ele se dirigia a quem? Ao Deus dos céus. Vamos lá ver Neemias 2, versículo 4 primeiro. Neemias 2, versículo 4. O que diz lá? Disse-me o... Alguém ia ler? Disse-me o rei, então orei ao Deus dos céus, né? Depois a gente vai ver melhor essa parte de Neemias. Ele confessa os seus pecados. Olha lá, ele confessa os seus pecados e os pecados do povo contra Deus. Neemias 1, de 6 a 7. O que diz lá, queridos? Leiam aí. Quem achou? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Oração do Pai Nosso de novo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Neemias está fazendo o que aqui? Pedindo perdão pelos pecados, né? Perdão pelos pecados. Então vamos lá na frente agora. Ele ora baseado naquilo e na palavra de Deus, né? Naquilo na palavra de Deus. Eu acho que eu dei uma... Então vamos lá, Neemias 1, 8, 9. O que diz lá? Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vocês converterdes a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, e de lá o ajuntareis e o trareis para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o teu nome. Então Neemias aqui, ele conhecia a palavra,
Então ele estava orando baseado na promessa de Deus. Isso é importante para nós, porque é aí, queridos, que a nossa oração vai ser respondida, porque está dentro da vontade do nosso Deus. Então Deus vai responder a sua oração quando está dentro da vontade de Deus, né? Isso é interessante também. O quarto, ele pede que Deus escute a sua oração e a daqueles que estão orando também. Aqui no 11, versículo 11: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, que é a oração de Neemias que ele estava fazendo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, e aqueles que oravam, o povo de Deus também que orava e que temiam o nome de Deus. Então ele pede que Deus esteja ouvindo a oração dele e a oração do povo de Deus também, né? Importante isso aí também, né? Até aqui tudo bem, queridos? Então, ele usa pessoas que oram. E se a gente vê aqui, ó, a oração de Neemias vai do versículo 5, né, ao versículo 11. Neemias orando, 4 meses orando, né? 4 meses orando para Deus, né? Para Deus, né, colocar no coração dele, né, para traçar esse objetivo dele estar trabalhando na obra do Senhor. Vamos em frente então. Deus usa pessoas que se dispõem a trabalhar. Essa é outra característica, né, aqui da nossa lição. E diz assim então, vamos lá: para que a vontade de Deus se cumpra na terra, ele precisa de pessoas dispostas a serem usadas por ele, que a gente já viu em Neemias 1:11, certo? Então ele pede, concede que Deus coloque ele bem sucedido na presença do rei, né? Para que ele consiga aquilo que Deus traçou no coração dele, aquilo que Deus colocou no coração dele, né? O que mais? O coração de Neemias estava aberto para a orientação, providência do Senhor, e isso motivou a trabalhar para Deus. O coração de Neemias estava aberto, né, a providência dele. Agora vamos mudar um pouquinho o nosso capítulo aqui, vamos lá para o capítulo 2. Vamos ler lá os versículos 4 e 5, né, que diz assim: Disse-me o rei: O que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei e se é do agrado do teu servo, acha-se mercê a tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos meus sepulcros e de meus pais, para que eu reedifique. O que Neemias está pedindo aqui? Né? Ele está se dispondo, né? Ele está se dispondo a estar indo ajudar, né, para mudar aquela situação de Judá, para reconstruir os muros, né, para trazer dignidade àquele povo novamente, né? Uma missão que aos nossos olhos, queridos, ou aos olhos de Neemias, é uma missão que é impossível um homem só fazer isso, não é verdade? Quem que vai reconstruir uma dimensão do muro daquele lá sozinho, né? Quem que vai fazer isso, né, sozinho? Então, aos olhos de Neemias, aquilo poderia ser impossível, mas aos olhos de Deus não, né? Aos olhos de Deus não. Então, vamos lá. O que mais? Neemias, diante da pergunta do rei: de que me pedes agora? Que me pedes agora? Ele toma 2 atitudes, querido. Então, diante do pedido, se a gente for ver aqui, né, no versículo 4 e 5, no versículo 4 e 5, minha página anterior: Disse-me o rei: que me pedes agora? Então o rei, orei ao Deus do quê? Dos céus. Muito bem. Então, diante da pergunta do rei, o que ele faz? Ele ora instantaneamente ao Deus do céu. E essa oração teve como base, isso é importante, viu? E essa oração teve como base 4 meses de jejum e oração em particular. Então o rei pergunta para ele assim: ó, o que me pedes agora? Né? Agora eu pergunto para vocês: se esse homem não tivesse preparado, né? Porque aqui, queridos, aqui é a oportunidade para Neemias agora. Essa é a oportunidade de Neemias, né?
E ele se preparou antes para essa oportunidade, né? Porque Deus já tinha sinalizado no coração dele, não é verdade? E tem uma história que diz assim, ó, oportunidade é um bichinho peludo na frente e pelado atrás, né? Se a oportunidade passar, você tem que segurar ela de frente, porque depois que ela passou, filha, ela peladinha atrás, você não vai conseguir mais pegar, ela vai embora, tá certo? Então Neemias agora estava diante da oportunidade de estar na frente do rei Artaxerxes e poder responder essa pergunta do rei agora. Porque o rei perguntou para ele, né? O que me pedes agora, Neemias? O que me pedes? Porque ele falou, antes disso, se a gente pensar um pouquinho, o que estava acontecendo? Vamos ler ali no versículo 2 até o versículo 3. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, Neemias foi lá e colocou o vinho diante do rei, né? E ele estava triste, que a gente sabe disso, porque a gente leu lá no capítulo 1, tá certo? Ele estava triste, estava abatido, não é verdade? Diante dele, diante do rei. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias nunca antes estava triste diante do rei. E nessa oportunidade ele estava triste, né? E o rei disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente? Você não está doente, né? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, Neemias disse. E lhe respondi: vivo, ó rei, para sempre. Como não eu estaria triste? E o rosto, como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então Neemias aqui está dizendo, ele está usando a psicologia, porque que resposta que ele podia dar ao rei? Não é verdade? Que resposta que ele podia dar ao rei? Ó, a minha cidade foi destruída, a minha cidade está assolada, o meu povo está humilhado, né? Então eles estão tristes, né? Aí o rei faz essa pergunta para ele, aí a oportunidade do Neemias. E se ele não tivesse se preparado antes, querido, ele não conseguiria responder essa pergunta, não, né? Ele não conseguiria. E isso exemplifica a vida da gente, né? Porque às vezes a gente passa o carro na frente do boi, né? A gente vai resolver alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai tomar uma decisão e a gente não orou, a gente não busca Deus. Eu estou falando de mim também, né? E aí a gente erra nisso, né? A gente atropela as coisas, né? E o exemplo de Neemias aqui foi diferente. Neemias se preparou 4 meses, fazendo o que, queridos? Orando e jejuando. E aqui ele estava na frente da oportunidade dele de poder ir para a terra dele, Israel, Judá, e reconstruir os muros que estavam derribados. Então, querido, o que acontece então? Ele ora instantaneamente ao Deus do céu. Então quando o rei fala isso, ele ora de novo. Ele faz, sabe o que? Sabe o que ele faz aqui? Uma oração de emergência, querido. Naquele momento lá ele para assim, o rei fica olhando para ele assim, ele para e fica orando. E fica orando ali, para ele poder dar resposta, não é verdade? Para ele poder dar resposta. E qual que é? Depois que ele orou, né? Depois que ele fez aquela oração ali emergencial na frente do rei, que ele já tinha se preparado 4 meses antes, ele pede o que para o rei? Faz os seus pedidos ao rei. O que ele fala? O senhor pode me enviar para a minha terra? Né? O senhor pode me enviar para a minha terra? Né? Vamos ver aqui então, vamos ler lá. Neemias 2, 4 a 6. Disse o rei: o que me pedes agora? Né? Então Neemias faz a oração dele, a oração de emergência dele ali na frente do rei. E disse ao rei: se é do teu agrado, se é do agrado do rei,
e do teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Aí ele pede para ele ajudar, para reedificar a cidade. Aí Deus já quer, queridos, quando a gente está participando de um projeto de Deus, quando a gente está participando de alguma coisa que Deus coloca na nossa mão, se a gente começar a ler aqui, a gente vai entender. Neemias não pediu coisa pequena não, querido. E a gente tem que ser assim, a gente tem que pensar grande também. Nós não podemos pensar pequeno. Entendeu? Quando ele pediu para ir para lá, e se a gente for lendo a história aqui, ó, Deus pediu o rei falando assim para ele: e quando que você retorna? Quando é que você vai retornar? E se a gente fizer aqui as contas, aqui, ler aqui, aí ele falou assim: sabe o que é, rei? Eu preciso ir para lá, o serviço não é fácil, né? Eu tenho que reconstruir todos os muros, tenho que, né, conversar com esse povo, convencer esse povo, não é verdade? Eu tenho que ir lá fazer toda uma estrutura, fazer um planejamento, porque não é de qualquer jeito que se faz isso, né? Então Neemias era a pessoa certa, porque se sabe que o cargo de copeiro é para uma pessoa que é detalhista, que é uma pessoa que é honesta, que é uma pessoa que é íntegra, que é uma pessoa de confiança do rei. Eu imagino que quando Neemias foi fazer lá a entrevista dele para ser copeiro, a primeira pergunta que a pessoa que estava entrevistando ele, quando dizia: você é o rei, disse assim para ele: você tem medo de morrer? O que você acha que Neemias respondeu? Você acha que Neemias respondeu que não tinha medo de morrer? Ou que tinha medo de morrer? Quando ele vai para lá, ele sabe. Eu estou assim, ó, eu só estou agora aqui supondo alguma coisa, tá, irmãos? Isso aqui não, né? Ele deve ter dito assim, ó: não, eu tenho. Porque se ele falasse que não, o rei falasse assim: então vou contratar um cara suicida aqui, não. Eu não posso contratar uma pessoa suicida. Se eu tenho medo de morrer, se der algum problema aqui no vinho, na comida aqui, ele vai passar para mim, entendeu? Não é verdade? Então é uma pessoa detalhista, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa cuidadosa, né? É uma pessoa zelosa, né? É uma pessoa que faz as coisas com maestria, com cuidado, com planejamento. Esse é o copeiro do rei. E aí, se você pegar essas qualidades, Deus escolheu a pessoa certa, querido. Entendeu? Porque se a gente for ler na Bíblia aqui, ó, você vai ver que quando ele chegou na cidade, ele fez um reconhecimento da cidade. Ele foi lá e estudou, ele foi ver o que estava acontecendo. E não diferente do cargo dele lá dentro do palácio, ele também era uma pessoa cuidadosa, né? Era uma pessoa de confiança, não é verdade? E aí, querido, voltando aqui, fez o seu pedido: primeiro, envia-me, e segundo, concede-me. Envia-me. Aí a gente estava dizendo assim, né? Mas quanto tempo você vai ficar lá, Neemias? Então, rei, sabe o que é? Olhando assim, o senhor sabe, né? O serviço não é fácil. Eu vou ficar lá uns 12 aninhos, mais ou menos. Entendeu? E depois eu volto aqui com o senhor de novo para, né? 12 aninhos. Entendeu? 12 aninhos. Você já pensou você lá no seu serviço? Você chegar lá para o seu patrão lá e falar assim: ó, fulano, eu preciso ficar afastado daqui tempo, eu tenho que fazer um trabalho aí fora, e eu vou ficar uns 12 aninhos afastado, mais ou menos. Entendeu? O que você acha que ele vai responder para você? Qual que é a diferença aqui, queridos, então? A mão do Senhor, a boa mão do Senhor estava sobre os planos de Neemias. E o que Deus responde para ele? O que o rei responde para ele? Proibiu ele de ir? 12 aninhos. Não proibiu, né? A boa mão do Senhor estava sobre ele. Por isso que Deus concedeu. Ele pediu grande, não é verdade? E se você ler aqui, ó, quando ele voltou, ele ficou mais um ano com Artaxerxes, ficou um ano ali e teve que voltar de novo, porque o povo lá já estava fazendo coisa que não era certo de novo, e ele teve que ir lá de novo, né?
Segundo, de copeiro, ele passou para quê? De copeiro. Quando ele foi para ajudar, o que ele foi para lá para ser o quê? Governador. Né? Ele foi para lá para ser governador. Se você ler lá no capítulo 5, você vai ver lá. Tá? Então abra lá rapidinho, só para a gente ver lá, no capítulo 5. Isso mesmo? Ou não? Não estou errado aqui. Se eu não estou errado aqui, é no capítulo 5. 5:14. 5:14, Kézia? Obrigado, querido. Pode ler para a gente, Kézia, por gentileza. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. 12 anos. O que eu falei para você? 12 anos, né? Ele ficou lá. 12 anos. Muito bem. Então, seguindo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu, querido? Fique à vontade. Deus usa pessoas que têm algo no coração para realizar. Muito bem. Deus usa pessoas que têm algo no coração para realizar. São sonhos, não é verdade? São pessoas que sonham, são pessoas que, sabe, acreditam naquilo que sonham. Né? Então vamos lá. Neemias chega a Jerusalém. A gente vê lá então, no capítulo. Só voltando um pouquinho aqui, né? Eu esqueci de falar alguma coisa. Então, concede-me. A gente viu que envia, vou ficar 12 anos lá, rei. Não pode ir, então. Verdade? E quando ele falou, concede-me agora, pediu grande. Pediu grande também. Pediu pequeno, não. Né? O que ele fez? Vamos lá. Versículos 7 a 10. Capítulo 2, 7 a 10. O que ele pediu para o rei? E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me carta para os governadores da língua do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira. Você acha que é pouca madeira, querido? Você acha que é pouco? Não é pouco, não, é muita madeira, né? Para as vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me. Então, eu quero madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar. Minha casa também eu vou fazer lá, casa de madeira. Entendeu? Pediu pequeno ou não? O que vocês acharam? E o rei, e o que aconteceu? Qual que é a resposta do rei? E o rei mais deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Porque a boa mão de Deus era comigo. 4 meses de preparação, querido. 4 meses. Depois disso, uma oração diante do rei. E aí a bênção vem. Né? Aquilo que você acha impossível, ele chega, ele vem. Porque se você for pensar aqui, queridos, 12 anos de afastamento, todo esse pedido aqui que ele fez, né, só podia ser a mão de Deus. Outra coisa não é. Certeza disso, outra coisa não é. Né? Muito bem. Então vamos voltar aqui. Tudo bem? Encerramos ali, né? Deixa eu ver o que eu coloco. Então agora, Deus usa pessoas que têm algo no coração para realizar. Muito bem. O que é isso então? Neemias, é isso mesmo. Neemias vai chegar a Jerusalém agora. Então ele fez um pedido para o rei, né? Aceitou o pedido dele, e agora ele chega então aonde? Em Jerusalém, ele vai para Jerusalém, né? Então vamos ver lá, capítulo 2, versículo 12. Presta atenção agora. Então à noite me levantei, isso ele já tinha chegado em Jerusalém, tá? Ele já estava lá. Então à noite me levantei, e os poucos homens comigo
não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Você está vendo como é que era Neemias? Você está vendo? Não é eu que vou fazer. O que ele está dizendo aqui? Que é Deus que colocou no seu coração que ele deveria fazer. Não havia comigo animal algum, senão o que eu já montava. Né? Essa é a primeira, a chegada de Neemias. Neemias tinha um projeto para executar, porque Deus já tinha colocado no coração dele. A gente acabou de ler aqui, certo? Verdade? E o que tem então? E o que a gente vê nessa questão desse projeto? Né? A primeira coisa, querido, ele caminha entre as ruínas para fazer um diagnóstico da situação. O que a gente falou lá atrás? Neemias era uma pessoa, né, zelosa, era uma pessoa que gostava de reconhecer, olhar, estudar as coisas, porque ele era copeiro do rei. Ele não podia simplesmente pegar o vinho, pegar a comida e experimentar. Ele tinha que acompanhar isso, ver como é que estava sendo feito, qual é a origem, da onde vem vindo, quem é que está fazendo, como é que está fazendo, né? Tá certo? O que você está usando? Ele ia na despensa, olhava lá, via o que tinha na despensa, como é que está condicionando isso, está sendo bem acondicionado, a coisa está certa, a limpeza, a higiene está certa, né? Da onde que procede esse vinho, da onde que vem isso, entendeu? Então ele montava toda essa estratégia, Neemias, como copeiro do rei, verdade? E aqui não é diferente, querido. Ele usa essa habilidade dele para quê? Para que ele usa? Né? Na origem do projeto, não é verdade? O que ele diz então? O projeto não era de Neemias, mas de Deus. Foi Deus quem lhe deu o projeto, os recursos e a capacidade para a realização desse projeto. Essa capacidade já vinha lá de trás, verdade? Com essa facilidade que ele tinha, que ele exercia, né? Entendeu? Outra coisa que é importante, a localização do projeto, a localização. E me pusera no coração. O primeiro projeto, a localização de um projeto de Deus, querido, ela tem que nascer no seu coração. Primeiro de tudo. Primeiro. E ele diz aqui, ó, que me pusera onde? No coração. No capítulo 2, versículo 12. E me pusera no coração, né? O coração é a fonte de todos os desejos e a realização. Tudo quanto fizermos para Deus na sua obra, devemos realizar de que maneira? Com todo o nosso coração, certo? O que mais? A realização do projeto, né? A realização e o local do projeto. E ele diz uma coisa interessante aqui, ó, né? Ele diz assim, ó, para eu fazer em Jerusalém. Para eu fazer em Jerusalém. Ele diz aqui, ó, Neemias diz, para eu fazer e não para os outros fazerem. Certo? Por quê? Porque o foco do projeto que Deus colocou para ser feito estava no coração de Neemias, né? E Neemias ia mover o povo agora para trabalhar junto com ele. Essa é a característica do líder. O projeto está no meu coração. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que convencer o meu povo, eu tenho que trabalhar no coração do meu povo para que eles venham comigo, né? O projeto está no meu coração, né? Então vamos lá. Opa, Neemias orou por 4 meses e planejou sobre a orientação de Deus acerca do que faria em Jerusalém. E fez, né? E fez. E louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Então Neemias, antes de mobilizar o povo para o trabalho, faz uma inspeção ou um diagnóstico da real situação. Então, se a gente vê lá, queridos, no versículo 13, a gente começou a ler aqui, né? Vamos lá. Então, o versículo do 13 ao 15, ó. Vamos ver o que Neemias fez, né? De noite saí pela porta do vale para o lado, ao 13, tá? Para o vale da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas as
portas tinham sido consumidas pelo fogo. Até então Neemias não tinha visto, mas ele está vendo agora, certo? E deve ter ficado triste, né? Passei a porta da fonte e eu ao sul do rei, e não havia lugar para onde passasse o animal que eu montava. Por que será que não tinha lugar para passar o animal que ele montava? Porque, queridos, estava cheio de entulho, estava cheio de coisa jogada, estava cheio de coisa queimada, estava cheio de, sabe, tudo destruído, né? Estava tudo destruído. Então ele não conseguia mais passar com o animal por lá. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e a tornei para casa. Ele fez o que? Um reconhecimento. Eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero olhar, eu quero ver o que eu tenho que fazer. Não é verdade? Tem que fazer, não tem jeito, né? Então todo plano de trabalho começa pelo diagnóstico, querido. Todo plano de trabalho começa pelo diagnóstico. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Quando você vai no médico, é a mesma coisa. Ele vai perguntar para você, o que está acontecendo? Né? O que você tem? O que você está sentindo? Por que você veio aqui? Verdade? E Neemias foi diferente. O que está acontecendo? Vamos ver. Todo plano de trabalho começa pelo diagnóstico. Um líder espiritual, usado por Deus, precisa conhecer a real situação do seu campo de trabalho. Então ele vai lá e faz o diagnóstico. Esse conhecimento deve ser o quê? Sentado lá dentro da casa dele? Não vai saber. Né? Só que dentro dele não vai saber. Tem que ser em loco, tem que ser lá no lugar. Aonde que vai ser o trabalho? Aonde que vai ser aquilo que Deus propôs no meu coração? Vai ser lá na escola, vai ser lá. Então eu vou lá. Entendeu? Eu vou lá e vou ver lá. Quero saber como é que está lá. Não é verdade? E não apenas por informações dos outros. Tem que ser em loco. Vai lá e veja. Quer pegar informação depois? Pega, mas tem que ir lá. E Neemias fez isso, ele foi lá. Né? Foi lá. É proibido pegar informação? É proibido comunicação? Não. Mas tem que ser em loco. Você tem que estar lá. Né? O líder tem que estar lá. Então tá bom. Vamos lá. Tudo bem até aqui então? Vamos para o outro ponto. Deus usa pessoas dispostas a pagar o preço para mudar uma realidade. E qual que era a realidade? Toda visão de Deus está conectada a uma realidade. Toda visão de Deus está conectada na realidade. Capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada. Isso aqui, ó, querido, só abrindo aqui um parênteses, para quem que ele está falando isso? Né? Ele está já falando para o povo, ele já está começando a convencer o povo daquilo que tem que ser feito, daquilo que tem que ser feito. Então o que ele fez? Ele fez um reconhecimento, ele falou: agora eu vou levar, eu vou chamar o povo aqui, vou conversar com o povo agora, e vou mostrar a realidade para eles. O que está acontecendo? Então vamos lá. Então ele lhes disse: está vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Aí ele fala agora: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Né? Estava todo mundo lá, né? Desprezado, humilhado, opróbrio, né? E vamos deixar disso, né? O povo passa aqui, vê isso aqui tudo quebrado, isso aqui está tudo destruído, está tudo em ruína, vamos deixar disso, né? O povo que passar aqui tem que ver, falar assim: não, olha, está edificado, está firme na rocha, né? Aqui esse povo aqui, ó, olha que coisa bonita, bem feito, né? Os muros todos feitos, os portões todos reconstruídos, né? A segurança, né? A segurança foi trazida ao povo novamente, né? Foi restituída ao povo novamente. Era isso que ele estava falando para o povo. E declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então Neemias, querido, ele primeiro apresentou o problema, certo? Disse assim para o povo: olha, isso aí não pode acontecer mais, isso aí não pode ficar assim. Mas depois o que ele fez? Ele falou assim, ó, ele falou para Deus: e declarei que a boa mão do meu Deus estava comigo. Ele contou a história para o povo daquilo que ele tinha falado para o rei, do que ele tinha pedido.
E do que o rei falou assim: não, pode fazer, vai lá e faz. Entendeu? Então o povo entendeu que a boa mão do Senhor estava com ele, e que o trabalho seria bem sucedido, né? Porque o pedido não foi pequeno, queridos. Ele não pediu pouco, ele pediu muito, né? O povo falou assim, deve ter falado assim, ó: nossa, Neemias, você pediu tudo isso e o rei falou que te dava. Se aconteceu isso, nós vamos fazer seguro aqui, né? Entendeu? Se aconteceu isso, nós não conseguimos construir esse negócio. Nós vamos levantar tudo isso aí de novo, né? Por quê? Porque a boa mão do Senhor estava com eles agora. Porque agora o povo fazia parte do quê? Do plano de Deus. Porque eles aceitaram e entenderam aquilo que Neemias tinha feito. E por quê? 4 meses de jejum, de oração e jejum, né? 4 meses. Com certeza Neemias também deve ter falado isso para o povo, né? Então vamos lá. Tudo bem, está aqui, querido? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente... Tá? 3 lições que esse texto nos traz. A primeira delas, a realidade, mostrar a realidade, né? Miséria, assolação, destruição pelo fogo, né? Ruína. Isso aí, sabe o que é isso? Tá? Vamos resumir aqui. Você olhava lá na ruína. Era ruína. Essa é a primeira. A primeira realidade. A segunda, o desafio. Mostrou a realidade, mas nós temos agora um desafio de mudar essa realidade. Mudar de assolação, de destruição, né, de opróbrio, para quê? Para uma cidade reconstruída, para um povo, né, reconstruído espiritualmente e materialmente, né? É isso que Neemias queria, né? Um povo agora reconstruído, né, espiritualmente e materialmente, porque as pessoas estavam humilhadas, né? O servo de Deus, ele não pode viver em humilhação, né? Outra lição, um propósito, né? Então primeiro você mostra a realidade, depois o desafio. E qual que é o propósito? Né? Qual que é o propósito? Deixar de ser opróbrio, querido. Deixar de ser humilhado, deixar de desonra, de vexame, de humilhação pública, né? Esse era o desafio deles, né? Voltar, que nem eu falei, igual eu falei no passado, muros reconstruídos, segurança, né, reconstruída, povo seguro, povo feliz, né, o povo sorrindo. É isso que Deus quer ver. Deus não quer ver o servo dele triste, né? Deus quer ver o povo direcionado, né, dentro da palavra, trabalhando, né, pela obra dele. Ela disse: não, ela tinha humilhação, né? O que tinha lá? Humilhação, vexame, tá certo? Então vamos lá. Neemias mobiliza o povo para pagar o preço da mudança, que é lá no versículo 2:18 que a gente já leu. E declarei que uma boa mão do meu Deus esteve comigo, e também a palavra que o rei falara. Então disseram, o que o povo disse então? Vamos ver lá no finalzinho: disponhamos e edifiquemos e fortalecemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Tudo isso foi fruto do que, querido? Primeiro, que Deus apontou para o coração de Neemias o que ele tinha que fazer. Segundo, que era um servo que orava para Deus, orou 4 meses, né? E diante do rei também orou, e a boa mão do Senhor conduziu a vida dele. Ele contou essa história na frente do seu povo, convenceu o povo, né? Convenceu o povo que a boa mão do Senhor estava com ele, estava com o povo. O que o povo falou então? Disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Olha que maravilha, Deus seja louvado, né, queridos? Né? O que mais? Disposição para trabalho e dependência de Deus são os segredos para realizar a boa obra. O homem faz a sua parte e Deus faz a dele. Você quer uma realidade latente maior que essa nesse texto aqui?
dessa aqui, ó, o homem faz a sua parte, Deus faz a dele, né? Deus coloca o propósito no coração de Neemias. Neemias vai lá, ora, jejua. Na hora dele fazer o pedido para o rei, que não era coisa pequena, são coisas grandes, o que o rei falou? Falou que sim. Vai, fica 12 anos lá, pega as madeiras que você tem que pegar, né? Tosque as cartas, você vai lá agora, você entendeu? Você vai lá, você vai ser governador agora, vai lá, dirige esse povo, reconstrói essa cidade, edifica essa cidade de novo. Aos nossos olhos isso é impossível, querido. Aos olhos de Neemias isso aí podia ser impossível, mas ele não desistiu, ele tinha um propósito que Deus colocou no coração dele, né? Então o homem faz a sua parte, Deus faz a dele. Muito bem. É a última aqui, querido. Deus usa pessoas que não têm medo de oposição. Se tem uma coisa que a gente tem que colocar no nosso coração, isso aqui, a obra de Deus é feita com oposição e sob ataque do mal. E se a gente lê o texto de Neemias aqui, querido, quando algumas pessoas ficaram sabendo que eles iam reconstruir o templo, trazer a dignidade para aquele povo de novo, olhem lá no capítulo 2, versículo 19, por favor, abram suas Bíblias lá. Diz assim, ó: porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Que é isso que fazeis? Quereis rebelar contra o rei? Quando ele ouviu isso aí, ele falou isso aqui: queridos, olha lá, a obra de Deus é feita em oposição e sob ataque do mal. O que mais? A oposição maligna sempre dizer que desqualificará o valor da obra que realizamos para Deus e lançará suspeitas sobre as nossas motivações. Você sabe o que ele quer dizer isso aqui, ó? E lançará suspeitas sobre as nossas motivações. Motivação é uma coisa muito importante na vida do ser humano. Aí o inimigo, sabe o que ele faz? Ele põe uma palavrinha aí: será? Mas será? Será que vai dar certo? Será que vocês têm que fazer isso? Mas será? Né? Então o que ele fica fazendo, querido? Lançando suspeita. Será que você vai conseguir? Será que compensa? Será que vai compensar esse esforço aí? Né? Mas será? E aí o homem vai sendo tomado por isso. Por quê? Neemias não foi, mas tem um motivo para isso, né? Por que ele não foi? Porque ele fez o quê? Ele orou e jejuou e aceitou a motivação que Deus tinha colocado no coração, verdade? E aí o inimigo vai fazendo isso com a gente, ó. E como que a gente responde à oposição espiritual? Aí Neemias ensina a gente lá no capítulo 2, versículo 20. O que ele falou? O que ele falou? Então lhe respondi, porque esses cidadãos aqui, ó, eles estavam lá no meio do povo lá, ouvindo. Ele não estava falando com o povo lá no versículo 17 e 18? Não é isso? No versículo 18 ele não estava falando com o povo, esse cidadão estava lá no meio lá. Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará. O que ele fala aí? Vamos todo mundo junto. Nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Então ele disse que esses três cidadãos aí, ó, o que ele falou? O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Ele podia ter falado outra coisa: rapaz, olha, eu estou começando a achar que você tem razão. Será que esse negócio vai dar certo? Será que nós vamos conseguir? Ele não
falou isso. Ele não falou isso porque eu disse para vocês, querido, né, que a oração, ela faz o quê? Ela nos traz revestimento espiritual, força espiritual. E Neemias aqui respondeu com essa força espiritual, esse revestimento espiritual. Ele disse aqui, ó, e então ele respondeu: o Deus dos céus é quem dará bom êxito. Ele já começou assim, ó, é Deus que vai dar bom êxito. É Ele que está na frente, querido. Não é essa palavra sua aí não, que está aqui para fazer o quê? Para lançar suspeitas sobre a nossa motivação, que vai nos tirar dessa motivação, não, querido. É Deus que nos vai dar bom êxito. É Ele que está na frente, né? É Ele que está na frente. E é interessante também, querido, ó, à luz desse texto bíblico, aprendemos 3 atitudes práticas para responder à posição espiritual. A primeira delas é o quê? Reconhecer e declarar que o sucesso da obra depende de Deus. É isso que Neemias fez. E o povo ouviu, né? O povo ouviu. O que mais? Mostrar que a obra de Deus é feita exclusivamente pelos seus servos, com disposição e muito trabalho, né? E o que mais? Ele falou, o que ele falou aqui? Ó? Deus é que nos proporciona bom êxito. Aí ele diz assim: nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. É essa segunda aqui, ó, mostrar que a obra de Deus é feita exclusivamente pelos seus servos com disposição e muito trabalho. É nós, é o povo de Deus que vai reedificar. E aí ele fala aqui, ó: não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aqui, ó, rejeitar qualquer ajuda do inimigo. Esses cidadãos aqui, ó, esses 3 cidadãos aqui, ó, eram inimigos. Eles não queriam ver Israel reedificado, eles não queriam ver os muros reedificados, eles não queriam ver as portas reconstruídas. Então rejeita aquilo. Rejeita aquilo, né? É aquela questão, né? O joio está no meio do trigo. Aqui o joio está no meio do trigo. Tira fora. Vocês não vão ter parte disso aqui não. Entendeu? Vocês não estão acreditando. Eu já falei que a mão de Deus que está aqui, que está junto com nós. E vocês não estão acreditando. Você está falando do rei? O rei já concedeu. Sabe? Fica colocando interrogação na cabeça dos outros. Porque tinha gente ali que não sabia, que ele contou a história, e agora está dizendo assim: não, vocês estão indo contra o rei, mas o rei já tinha concedido, querido. Ele já tinha falado. Você está vendo como que é o inimigo astuto? O que ele está querendo fazer aqui? Colocar interrogação na cabeça do povo. E Neemias foi firme, né? Foi firme na declaração dele. Muito bem. Tudo bem até aqui, queridos? Então vamos lá. Agora, vamos então aqui, ó. Falamos aqui um pouco. Acho que ficou claro. Nossa conclusão, então, para a gente terminar aqui agora. Vamos lá. Deus, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que Deus é onipotente. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele faz acontecer todas as coisas na nossa vida. Então Deus é onipotente. Aconteceu porque Deus estava com eles. E Neemias foi claro, né? Nenhum dos seus planos ou projetos pode ser frustrados ou ficar inacabado. Glória a Deus por isso. Tudo que Ele quer fazer, Ele faz de forma completa. Tudo que Ele começa, Ele termina. A obra de Deus é feita por intermédio de pessoas que Ele usa, querido. E não por inimigos, não. Neemias sabia que não tinha forças para reconstruir Jerusalém, mas acreditava que Deus operaria a seu favor. Ele sabia que ele não tinha condição, mas Deus estava com ele. Neemias construiu sobre o alicerce do passado, de modo que Israel tivesse um futuro. De ruínas, de destruição, de humilhação. Neemias reconstruiu tudo, e o povo voltou a ter o quê? Ser um povo alegre, contente, né? Seguro na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos ler lá para encerrar então Neemias 6, de 15 a 16, para a gente ver o que aconteceu. Né? O que aconteceu?
Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias eles fizeram. Certo? Em 52 dias. O mês de Elul é de agosto a setembro, tá? Ele está entre agosto e setembro. Então, o calendário judaico. Se for lá ver lá, está entre agosto e setembro. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos. Você está vendo que o povo está agora, o povo, ele está com confiança agora. O povo circunvizinho está olhando e vendo o muro reconstruído, a cidade reconstruída. A dignidade agora, querido, foi dada ao povo de novo. A dignidade está sendo dada ao povo. Sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Glória a Deus por isso, né? Reconstruído o muro, o povo agora assumiu a sua dignidade novamente, né? Estava em segurança, os circunvizinhos olharam e falaram: olha que coisa maravilhosa, olha que coisa boa, não é verdade? Então, queridos, é isso, né? Então Deus usa, né? Deus está buscando aí, né? Deus quer usar você também para esse trabalho, né? Que Deus abençoe então a sua palavra. Um bom domingo a todos, né? Um bom almoço a todos. Deus abençoe. Amém? Eu vou estar orando então para a gente encerrar a nossa escola dominical. Vamos dobrar nas nossas fontes então e orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por mais essa porção da tua palavra lida, que possamos, ó Deus, estar, ó Deus, cultivando em nossos corações o ser usados por Deus, ó Pai, porque sabemos que a tua mão, a mão poderosa e a boa mão de Deus está sobre nós, ó Pai. Que possamos, ó Deus, não ser influenciados, ó Deus, pelo inimigo, e não, ó Deus, fazer o trabalho que o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Pai. Que possamos, confiados nele, ó Deus, prosseguir, ó Pai, nessa convicção, ó Deus, que o Senhor estará à frente, que o Senhor levará a bom êxito tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu povo instituído aqui, ó Pai, na igreja de Ebenezer. O Senhor esteja abençoando a vida de cada um que aqui está, a vida daqueles que nos assistem. O Senhor esteja colocando a tua mão poderosa e derramando bênçãos sem medidas ao teu povo, Pai. Bem como a todo o povo seu, Pai, espalhado pelo mundo, Pai. O Senhor abençoe e fortifique a cada um, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui e podermos, ó Senhor Jesus, estar, ó Deus, desfrutando, ó Senhor Jesus, dessa maravilhosa bênção que é estar estudando a tua palavra, Pai. Abençoa a vida de cada um, fica conosco nesse dia, nos prepara, ó Deus, para mais um momento de louvor e adoração ao teu nome no culto à noite, Pai. Abençoa o teu servo Manuel, o presbítero Manuel, que estará conosco, ó Pai, trazendo a mensagem aqui para a edificação do teu povo também, Pai. Que possamos estar, ó Deus, dedicando esse momento, ó Pai, a adoração ao teu nome, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Fica, Deus, conosco, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Amém.